Opa! Só um minutinho, pessoal. A gente já retoma a conversa aqui com o professor Márcio Túlio para a nossa live dessa noite. Ele está com alguma dificuldade técnica e por isso não conseguiu ainda entrar para fazer a nossa conversa. Eu vou convidá-lo aqui. Vamos lá. Vamos torcer para que ele entre. Boa noite, professor Márcio Túlio. Boa noite. Ah, até que enfim consegui. Você vai me desculpar, mas você é jovem, né, dessa geração. Eu sou do tempo do seu avô. Eu Boa tenho noite, medo Márcio dessas Túlio. coisas darem choque também. Estamos todos aqui polvorosa, ali aguardando, angustiados, as pessoas Pois é. todas. Tudo bem Acho que o pior contigo? já passou. Que É. bom, que bom. Se ajuste aí, fique Então, tranquilo. tá vendo ali Sandra ao vivo? Sim, eu estou falando com a sua secretária, seu auxiliar. Tá. Sim, eu estou Tá. falando, sim. Muito obrigado. Já está dando Deu certo. certo. Muito Tá, Ah, obrigado. ok. legal, Vocês estavam Márcio. falando comigo. Muito Ok, obrigado. obrigada, valeu. Oi, Márcio, tudo bem contigo? Tá tudo bem, Sam. Pois é. Olha, Como eu essa, falei, fer... eu, essa, eu fer- sou de outro tempo. essa ferramenta, eu vou pedir só para que ela fique posicionada no teu rosto. Sei, Isso, aí, beleza. Tá sei. ótimo. Eu estou ouvindo mal. Você está ouvindo mal? Ouvindo. O som está muito baixo, embora eu tenha colocado na altura máxima aqui do. Mas dá É. para ouvir. Dá para Tá. ouvir. Então, Márcio, só para te situar, é que está dando um pouco de eco, porque eu acho que deve estar com uma caixa de som aberta. Então, eu falo e dá um pouquinho de eco também, mas não tem problema. Uma A gente caixa de vai som seguindo. aberta? É. Sei. Mas veja, Márcio, essa é uma ferramenta que oportuniza que diversas pessoas estejam participando conosco. Só para você ter as pessoas estão acusando que tem um pouco de eco mesmo. De eco, eu vou ver aqui Será se que tem tem alguma coisa uma errada caixa aqui. de som ligada junto? Deixa eu ver. Você está me assistindo Som pelo ligado celular, aqui, né? Ah, tem um outro celular aqui. Ah, então Então tem que desligar um deles. Tá, pera aí, um minutinho. Só para você ter uma ideia, Márcio, nós já estamos com mais de 60 pessoas com a gente aqui. Né? Tá Essa ótimo. coisa da tecnologia é muito diferente, engraçado, né? Muito E diferente. uma prosa não ia juntar tanta gente para falar direito de trabalho na véspera de feriado, né, Márcio? Verdade, verdade, verdade. Por azar, eu fiz uma. Peraí, eu abri uma janela errada aqui nesse computador. Deus Ó, me livre. tem várias Nossa pessoas aqui. Senhora. Tem o fã-clube do professor Márcio Túlio, as pessoas que escreveram isso, viu? O Rafael, Né? o Dia do Trabalho, a Tati. Eu já vi aí, tem Por onde você vai, né? ex-alunos, tem colegas, né? Exato. A gente só precisa ajustar essa questão do eco aí que está atrapalhando um pouco a transmissão. Continua? Continua? Eu acho que sim. Eu ouço minha voz aqui ecoando. O que será então, hein? Você está com um celular ligado só, né? Como? Um celular apenas. Um celular só. Tá. O eco está muito forte? Quem sabe, você tem um fone de ouvido, Márcio? Não? Quem sabe com o fone de ouvido isso fique melhor.
Estamos já com quase 70 pessoas na sala de nossa conversa. Peraí. Talvez se você afastar um pouquinho, não sei. Como? Conseguiu achar um fone? Consegui. Então, se você espetar no celular o fone aí, a gente talvez consiga diminuir um pouco esse eco. Peraí. Que confusão. Ó, o pessoal diz que o eco está suportável, que é possível. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, já estão fazendo citações tuas aqui. Tá muito interessante. Não estou conseguindo. Márcio, vamos seguindo. Eu vou Vamos falando seguir? bem devagar. Você espetou eventualmente eco ainda. no celular o fone? Eu tô com o fone aqui. Deixa eu. Peraí. Um Mas tem que minutinho, espetar no minutinho. celular, tá? Sim, no celular. Que burrice. Peraí, um minutinho. Onde é que Espetado liga esse celular? no celular, acho que diminui um pouco o eco. Pronto, liguei. Vamos ver. Diminuiu. Ó, foi embora o eco. Tá me ouvindo? Acabou o eco? Tá me ouvindo? Tô. Então Sim. tá. Me ouve bem? Sim. Acabou o eco? Acabou o eco. Acabou. Ótimo. Podemos começar, Márcio? Vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Estamos nessa conexão Curitiba-Belo... Você está em Belo Horizonte agora ou não? Não, eu estou morando numa cidade, numa instância de água mineral, onde eu fui juiz há muitos anos, Poços de Caldas, uma linda cidade. Onde eu Olha, estou também dando aula na graduação, voltei a dar aula na graduação também, uma escola muito bonita, professores sei. muito amigos. Aham. Então, uma cidade conhecidíssima de todos nós. Então, temos a Sim. conexão Curitiba-Poços de Caldas. Poços de Caldas, isso Muito mesmo. bem. Querido professor Márcio Túlio, então, iniciando oficialmente a nossa live, para quem não me conhece, tem muitos colegas de Minas, né? E muitos colegas aqui do Paraná que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Eu sou o professor Sandro Lunardi, sou professor de Direito do Trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB do Paraná e advogado trabalhista, né? Estamos aqui com o nosso conhecidíssimo, renomado e internacionalmente reconhecido professor Márcio Túlio Viana, uma das maiores eminências e autoridades em direito do trabalho do nosso país, né? E a convite do Mário da RTM, estamos iniciando essa live, que é uma parceria da editora RTM, do Instituto Edésio Passos, né? O Instituto Edésio Passos, que é um instituto aqui do Paraná, que representa uma figura que também foi um grande pensador do direito do trabalho. E o nosso projeto que se inicia nessa noite é a prosa com o autor, né? A editora RTM nos oportunizou a possibilidade de conversar com o professor Márcio Túlio, a editora RTM com toda a sua tradição editorial na produção de livros jurídicos e com, inclusive, a sua revista jurídica eletrônica, que ao final eu darei o endereço para que todos possam aproveitar, né? Então, entrando já na nossa apresentação do convidado, o professor Márcio Túlio Viana é desembargador aposentado do TRT da Terceira Região, professor no programa de pós-graduação da PUC Minas, professor aposentado da UFMG e pós-doutor nas universidades de Roma I e II. É também, como todos sabem, autor e coordenador de inúmeras obras jurídicas. Márcio Túlio, como eu te avisei, eu vou fazer um pouco como aquele radialista de interior e vou registrando aqui as presenças do pessoal. Então, temos entre nós a Marina, a Ana Vasconcelos, a Thaís, a Sueli, a Ana Rezende, o Giordano, a Ana Vasconcelos, o Rafael, e a gente aos poucos vai registrando todos. A Adri Sena, muita gente aqui, muitos ex-alunos teus aqui, marcando presença. Nós já temos mais de 70 pessoas aqui nessa nossa prosa, Márcio Túlio. Seguindo, as obras publicadas pelo Márcio Túlio pela editora RTM estão, dentre elas,
a função judicante entre a racionalidade taylorista e a pós-modernidade, do trabalho ao salário, pequenas lições de quem ainda está aprendendo, a greve ao boicote e outros pequenos estudos. Eu acho esse estudo teu sensacional. O juiz, o operário e o bailarino, relações entre o palco, a fábrica, a sala de audiências. Outra obra fenomenal, 70 anos de CLT, uma história de trabalhadores. E a última, né? Livrem-nos da livre negociação, aspectos objetivos da reforma trabalhista. E, embora seja uma atividade da RTM, eu não poderia deixar de registrar o direito de resistência, que é a tua obra referência e clássica para todos nós, Márcio Túlio. Márcio, começando a nossa prosa. A prosa que tem um pão de queijo aí de Minas e um café aqui do Paraná, mas que estão sendo deglutidos ou sorvidos apenas virtualmente, Márcio. Amanhã, Márcio, que é um dia tão simbólico e tão importante na vida da sociedade brasileira, humana, amanhã é o dia do trabalho ou é o dia do trabalhador? O que você me conta, Márcio? Bem, Sandra, antes de tudo, quero agradecer o convite e é um prazer muito grande estar do seu lado, né? Um grande batalhador do direito do trabalho. Agradeço também a todos os colegas que estão participando desse encontro. Pois bem, dia do trabalho ou dia do trabalhador? Nós sabemos que a etimologia do trabalho é ambígua, né? É ambivalente. Trabalho, tripalium, né? Vem de tripalium, como nós sabemos, e tripalium era o nome que se dava não só a um instrumento de tortura, como a uma máquina de bater o trigo. Então, na mesma palavra, a gente vê colheita e perda, morte e vida, esperança e dor. O trabalho está carregado desta contradição. O próprio direito do trabalho é contraditório, né? Ele serve ao trabalhador sem deixar de servir à classe capitalista, como percebeu muito bem o nosso colega Xixo, né? Com o livro Direito Capitalista do Trabalho, né? Com essa obra muito interessante. Então, se eu falo dia do trabalho, a qual trabalho eu me refiro? Ao trabalho dor ou ao trabalho esperança? É interessante notar que o dia do trabalho nasceu no interior do sistema capitalista, né? No processo capitalista de produção. Então, será que ele se refere ao trabalho alienado, ao trabalho desgastante, ao trabalho do dia a dia do operário? Por essas e por outras, eu acho mais interessante a gente falar em Dia do Trabalhador, porque aponta para um fato sumamente importante, o de que o trabalhador é parte ativa e importante da construção do próprio direito. O direito do trabalho é obra do trabalhador, e uma obra diferente da obra que ele faz em cada dia. A obra que ele faz em cada dia não lhe pertence, né? Como diz Marx, é algo estranho a ele. Já o direito, não. O direito é algo que sai até do coração dele, né? Então, eu diria que amanhã é dia do trabalhador. Muito bem. Como é um dia do trabalhador, efetivamente, Márcio, e é um dia de celebração, é um dia de afirmação de direitos, de resistência, mas também de bandeira de lutas, né? É isso que sinalizam as centrais sindicais, especialmente para amanhã. Mas amanhã teremos até um tema novo, né? Saúde, emprego e renda, algo que não se imaginaria no 1º de maio, né? Mas os Uhum. tempos são de pandemia e requerem resistência na luta Verdade, pela vida, além verdade, da dignidade do trabalho humano, né? E verdade. eu te pergunto novamente, nos dias atuais, há alguma importância simbólica em celebrar ainda o Dia do Trabalho, Márcio? É, a gente sabe que o dia do trabalho do trabalhador, né, é um dia celebrado no mundo inteiro há muito tempo, né?
E tem essa marca histórica. No entanto, ele foi sendo pouco a pouco apropriado pelo próprio sistema capitalista, né? É muito comum essa dualidade. Ora, o capitalismo se apropria de algo construído pelo trabalhador, ora, a gente vê o movimento oposto, como na própria greve, né, que se aproveita da racionalidade do sistema. Mas eu acredito que ainda hoje é importante a gente celebrar essa data, especialmente por uma questão ligada à memória, né? A memória operária, a memória coletiva. É importante a gente conservar uma certa memória dos fatos, né? Nós sabemos que nós podemos, até certo ponto, pelo menos, ler o passado, qualquer que seja esse passado, de mais de uma forma. Nós podemos dizer, no que diz respeito ao direito do trabalho, a gente pode dizer que ele foi obra de Vargas, pura e simplesmente. E Vargas, tendo sido ditador, ele é algo, digamos, mal feito, né? Como também podemos dizer que ele foi fruto de luta operária também, né? E isso, digamos, nos dá outra visão dele próprio. A primeira história, digamos, né, que nós podemos contar, uma dessas histórias, né, a primeira que eu me referi, acho que ele teria sido obra de Vargas apenas, não nos traz esperança para o futuro. Já a segunda, sim. Se ele foi construído pelas mãos operárias, ele pode, teoricamente, continuar a ser construído assim, né? Então, eu acho importante. Márcio, sobre essa questão, inclusive, eu me debati muito sobre ela, e era um momento de muita palpitação na minha construção de tese. Você não vê que há uma certa interdição doutrinária nessa construção do direito do trabalho no Brasil ser uma... Sim, ele é ambíguo, ele é resultante de um homem que exercia poderes ditatoriais, que até reprimia o movimento operário, mas também foi a criação da construção de um marco regulatório consolidado do trabalho. Sim, Porque se esse verdade. raciocínio valesse, ele valeria para o Código Comercial, para o Código Penal, que foram constituídos em tempos que não havia democracia, ou que eram até outros regimes. Então, assim, Verdade. por que essa insistência, né? Eu reputo, e até um dos artífices da CLT, numa bela obra editada pela editora LTR, que foi um dos artífices que auxiliou na construção do texto, dizia, não, isso é um pouco o ciúme dos paulistas. Você acha que tem alguma interdição ideológica dos paulistas nesse processo? Será que é o rescaldo de 32 que ecoou no direito do trabalho, Márcio? Eu não acredito nisso, não, mas seja como for, isso nos mostra mais uma vez que a memória está sendo sempre disputada, né? É, um autor disse que a gente, em geral, vê o futuro como algo incerto, mas na verdade o próprio passado é incerto, que nós podemos contá-lo de mais de uma maneira. E como o passado aponta para o futuro, a maneira de se ver o passado viabiliza ou não um projeto para o futuro. É fato. Márcio, quem sabe agora a gente refletindo, eu estava lendo o Boaventura nesse último trabalho que ele fez analisando os efeitos da pandemia, né? E ele trouxe uma categoria interessante que é a pedagogia do vírus, né? E isso vai nos influenciando de como construir a ciência e como construir as relações de trabalho daqui para frente, né? A gente está passando pelo maior experimento social dos últimos 100 anos, né? As pessoas isoladas em casa, quase um terço da mão de obra, da população economicamente ativa, desempenhando atividades na sua residência, em teletrabalho, com essa intensificação da tecnologia. Nesse momento, estamos trabalhando, né, nesse diálogo, nesse bate-papo. E assim, como é que você
está sentindo que a tua percepção, claro que tudo é muito ainda muito novo, né? Mas já é um tempo de reflexão, né? Quase 40 dias aí de afastamento, de isolamento. Como é que você sente que o mundo e as relações sociais vão se dar daqui para frente? A gente pode, na verdade, há várias apostas, né, que se pode fazer, né? A gente pode, há autores que tenho lido a respeito que acreditam, digamos, otimistamente, que o mundo vai mudar, até em termos políticos, né, que o neoliberalismo que já estava sendo contestado vai dar lugar a um novo estado do bem-estar social, né? Que nesse novo mundo, o próprio direito do trabalho irá renascer ou retomar a trajetória antiga, e que haverá sistemas de saúde universal, né? Enfim, coisas do gênero. Eu fico meio desconfiado dessas previsões, né? Eu acho que Uma o certa sistema da... ingenuidade até, né, Márcio? Hã? Chega a ser até É, um pouco ingênuo, né? talvez, né? É, eu, na verdade, eu acredito que pode até acontecer o contrário, né? As Uhum. pessoas se tornarem mais retraídas, mais as pessoas mais refratárias a ter contato com pessoas diferentes, né? Uhum. Especialmente de outros países, especialmente de países asiáticos, né? Os estados se tornarem mais fechados, né? Mais até as discriminações, de um modo geral, aumentarem. Mas no que diz respeito ao nosso direito do trabalho, especialmente, eu acho que os riscos são até maiores, mas embora haja também possibilidades, né? É, novas, né? Abertas, algumas. Eu não acredito que uma massa enorme de trabalhadores, a maior parte, grande parte dos trabalhadores, vá ser introduzida nesse mundo digital em função desse esforço digital que nós todos estamos fazendo, né? Eu não acredito que isso abra portas novas para uma multidão de trabalhadores que estava fora desse ambiente, porque essa multidão é a multidão dos vulneráveis, né? Dos que não têm nada, dos que sofrem hoje efeitos do coronavírus também por causa das políticas neoliberais que a maior parte dos países vem implementando, né? Então, essas pessoas vão continuar assim, né? É, é, mas talvez esteja nelas a nossa esperança. É o que eu ouso acreditar, embora também desconfiando um pouco. Uhum. Agora, Márcio, essa multitude, né, de pessoas que estão fora do mercado, que estão dentro do mercado, que podem ficar fora do mercado por conta da retração econômica, todos esses movimentos estarão impactados pelos efeitos da pandemia, né? Então, todo esse diagnóstico que você traça um diagnóstico que nos coloca muitas dúvidas, né? O mundo será, doravante, um mundo interdependente, sendo que na hora em que precisamos dos equipamentos, cada país cuida do seu, né? O que não revela uma solidariedade, uma necessária solidariedade universal para enfrentamento da pandemia. No máximo, temos a reprodução de dados, o compartilhamento de investigações científicas, né? Mas, infelizmente, os exemplos que, inclusive, questionam, né, autoridades científicas e organizações internacionais, como a OMS, né? Desautorizar a OMS no meio de uma pandemia, seja qual for o governante, é algo
que nos coloca numa situação, bom, mas no que acreditaremos, né? Se nem a ciência serve para delimitar parâmetros, né? E ontem até eu fazia uma conversa com o nosso querido Raimundo Simão, também um grande autor, uma pessoa fundamental para a construção do direito do trabalho, e nós refletíamos, né? No momento, o que está em jogo não é nem o posto-trabalho, é a vida das pessoas, né? Como cuidar da vida daqueles que estão na linha de frente, né? Os profissionais de Verdade. saúde, os motoristas, o povo da agricultura, todos aqueles que fazem ainda a economia funcionar para que a gente tenha a água, a luz, a comida, e dentre eles, esses trabalhadores precários, informais, né? Os É trabalhadores, por verdade. exemplo, aqueles que transportam o alimento, né? O pessoal dos aplicativos, né? Os trabalhadores de aplicativos. São pessoas que a sua condição não foi alterada, eles continuam precários, eventualmente aquelas decisões judiciais que buscavam garantir uma renda mínima a esses trabalhadores como contrapartida social das plataformas não obtiveram eco no âmbito da justiça do trabalho, né? Uhum, Então nós uhum. passamos por um processo talvez de desconstrução de alguns mitos trazidos pelo neoliberalismo, porque também ninguém vai mais apostar. Eu sempre tenho dito o seguinte, Márcio: os Estados Unidos não terceiriza a produção de armas para a China, né? Porque é estratégico para ela produzir armas dentro do seu solo. Mas o planeta Terra transferiu toda a indústria hospitalar para a China, por razões Verdade. variadas, né? Porque é mais Verdade. barato, mais prático, mas você estabelece do ponto de vista estratégico algo que é impensável, né? Uma questão que é Verdade. estratégica para a vida, você não ter indústria hospitalar no seu país, né? É Então, verdade. todos esses elementos que estão para além do direito, né? E nós do direito tentamos colocar essa complexidade da convivência humana na nossa racionalidade dos nossos institutos, evidentemente torna o trabalho do jurista algo sempre muito difícil, mas que você, com maestria, sempre torna as coisas muito complexas bem simples. E queria te indagar, na sequência dessa nossa prosa, Márcio, é, como, assim, especificamente sobre uma teoria do direito do trabalho, ou do direito ao trabalho, ou das relações de trabalho que podem eventualmente surgir. Você antecipou algo, né, que a gente não tem ainda certezas e muitas dúvidas, mas você crê que, mesmo no contexto pós-pandemia, a ideia das relações de trabalho típicas, como conhecemos, e com toda a crise que ela já trazia, né? Você acha que o trabalho, como concebido até então, ainda sobreviverá, Márcio? O trabalho ou o direito do trabalho? O trabalho, o direito do trabalho, O evidentemente, direito do trabalho, direito né? O do direito do trabalho, sem trabalho. dúvida. Pois O é, trabalho sempre existirá, né? De alguma forma. é, eu, eu, eu acho que é, o direito do trabalho tem um ponto muito importante, né? Um traço muito importante, que é responsável, inclusive, pela autonomia científica, né, dele, que é o fato de ele ter sido construído basicamente pela classe oprimida, né? Mas esse traço que seria o seu ponto forte é também o seu ponto fraco, porque demonstra que ele depende da força dos trabalhadores, não só para que ele cresça, como também para que ele não pare no tempo, não retroaja eventualmente, e para que ele tenha efetividade, né? Ele precisa disso. Sem isso, ele se enfraquece enormemente. Não é como o direito civil, que não depende de algo assim, né? Para ser Uhum, cumprido uhum, espontaneamente ou para crescer. uhum, uhum, Então, o que acontece hoje? O que já acontecia antes da crise? O sindicato, por várias razões, estava fragilizado e em processo talvez até de declínio, como sugere mais de um autor. Sendo assim, o direito do trabalho, tal como nós o conhecemos, está em crise, numa crise forte, né? Violenta. É,
o que esperar dele, né? Após esse vírus. Essa- é, é possível que, que as medidas precarizantes que começaram recentemente com a reforma trabalhista e se acentuaram com esse coronavírus, se eternizem. Porque há interpretações lógicas para isso. Você pode dizer que o direito do trabalho, tendo em vista a possibilidade de novas crises, ele tem que ser mais flexível, mais light, até como uma necessidade de segurança da sociedade, né? Pode acontecer isso. Mas pode acontecer também que exatamente os mais vulneráveis, né, encontrem forças para se rebelar. O problema é que esperar que ele permaneça tal como nós o conhecemos, eu acho que é ilusório, porque nós vivemos um mundo como todos sabemos, em que as transformações são violentas, são rápidas demais e os conceitos são postos em xeque. Você pode hoje duvidar de tudo, questionar tudo, né? Cunhou-se até o conceito de pós-verdade. Então, isso afeta os princípios do direito do trabalho, especialmente o princípio da proteção, que passa a ser lido ao contrário. As pessoas, então, perdem certezas, como também perdem projetos. Não há mais uma voz única conclamando os trabalhadores, vamos fazer greve, né? Vamos lutar. No 1º de maio, os mártires do 1º de maio, os que morreram na época, na verdade foram enforcados, né? 5 trabalhadores, eles, antes de morrer, eles proferiram discursos belíssimos que quando a gente ouve dá até vontade de chorar. Hoje, dificilmente isso aconteceria. Então a realidade é muito forte sobre esse direito do trabalho que nós conhecemos. Então, qual direito do trabalho que tendencialmente nos espera? É um direito do trabalho, eu acredito, meio caótico, menos preso a princípios. E isso significa que ele terá de ser disputado no dia a dia. Nós teremos de lidar com ele a cada passo, a cada instante, fiscalizando, reclamando, exigindo, de uma forma bem diferente da forma do meu tempo, né? De 40, 50 anos atrás, em que pela primeira vez eu conheci um pouco desse ramo jurídico, né? A gente quase que adormecia em cima dos livros de doutrina, que diziam, ano após ano, a mesma coisa, né? E a gente tinha uma solidez, uma estabilidade que hoje parece que não vai haver mais, pelo menos nesse nível. E isso não significa que eu seja adepto de flexibilização, tudo mais. Pelo contrário, sou completamente crítico disso, né? Como você sabe. Mas o que eu quero dizer é que será um direito submetido a tensões diárias, eu acredito. Mesmo porque lhe faltará esse suporte da classe operária. Ele terá de encontrar suportes, talvez, fora até do trabalho, né? Em outros movimentos sociais, na sociedade precarizada como um todo, né? Ele terá de... Nós todos, amantes do direito do trabalho, teremos, ou já estamos convocados para uma luta diária, sem fôlego, como essas séries do Netflix, que a gente assiste de vez em quando. Eu estava lembrando da Casa de Papel, né? Hoje Sim, sim, sim. até tenho vontade de desligar a televisão no meio do episódio para conseguir dormir depois. Eu acho que Pois vai é. ser algo assim.
muito pesado, né? Márcio, vou te interromper um pouquinho para fazer aquilo que te disse, como um bom radialista de interior, registrar a presença e a audiência. Temos Ah, aqui o sim. Jonas, o Alberto Emiliano, o Beto Paraíba, o Giovanni, a Cecília, a Roberta Dantas, a Maria Lourdes, várias pessoas. Assim, nós estamos, só para você ter uma ideia, Márcio, nós estamos com, nesse momento, 93 pessoas acompanhando essa nossa prosa, né? Então, para uma E noite, sem perigo de contaminação recíproca, né? você veja só, né? Só vamos contaminar as ideias, com boas ideias e com ideias revolucionárias na véspera desse 1º de maio, né? Temos a Ana Vasconcelos, a Thaís da Fonseca, a Sueli, a Ana Rezende, muitos ex-alunos. Tem a tropa de Minas é bem forte aqui, com uma presença bem significativa. A É. Adricena, a Medeiros, o Eimar, vários outros que registrei. Lembrando que essa é uma atividade Adriana da Sena? editora Será Adriana Adriana Sena? Sena, assim, Ei, Adriana. É uma grande colega de olha aí, olha aí. Minas, né? Vou registrar mais E a aliás, Thaís do da Brasil. Fonseca, Thaís Campos Silvia, Thaís, sim. Silvia, Adriana Lamounier, Ó, o Paulo Adriana. Pusca, o professor Paulo Pusca, que te trouxe aqui para Curitiba Ah, no ano sim, me passado, lembro e muito. na Universidade Federal também está marcando presença, a Daniela Machado, a Lorena Vasconcelos. A Muito Lorena, bem. querida Obrigado, amiga. professor Paulo, pela sua presença. Né? Várias pessoas, Marco, não vai dar para registrar todas. Você tinha puxado a questão do Netflix, Márcio. O que você tem visto, lido, ouvido para ficar angustiado? Não dá para ficar tão mais angustiado. Porque assistindo no Netflix aquele filme O Poço, você chegou a assistir? O Poço? Esse é o Poço, Não. assista. Mas tem que estar bem, porque ele é angustiante. Ele trata. É. Pano de fundo dele é uma prisão onde há a divisão da comida em andares, que sugere um pouco Nossa a Senhora, divisão da comida na sociedade, ou a divisão que da renda. coisa. Né? É um filme bem interessante. Mas o Tá que você tem bem. ouvido, então, para aplacar a ansiedade e a dureza desses dias? Uai, é, a gente está vivendo ao mesmo tempo, né, dois momentos de Netflix, né, na vida, né? Nós estamos vivendo aí essa questão do coronavírus e o momento político, né? Sim. Eu não sei qual dos dois é pior, né? Mas São dois filmes de ficção dois científica, filmes. né? Mas E às vezes parece comédia um pouco, né? também, Mas também. Uma comédia bufa, né? verdade, verdade. Mas o que que eu tenho feito? Eu tenho, bom, tem as aulas, né? Que eu estou nessas aulas, continuando com as aulas normais aqui em Poços de Caldas, em Belo Horizonte, Sim. virtualmente, e corrigindo monografia e tal, às vezes fazendo prefácio de um livro ou outro, tentando escrever alguma coisa, né? E me saturando, né, de informações, né, relacionadas com esses dois assuntos, é, e ouvindo música, sabe? Ouvindo música, as pessoas têm me mandado música. Ontem mesmo eu É? estava ouvindo um tango ao som do Piazzolla. A minha Opa! casa está mais musical, sabe? Olha. Então, e estou mexendo também nas horas vagas, normalmente domingo, Ah, mexendo com horta, sempre plantando ah, couve, alface, opa! cebolinha, salsinha, essas coisas. Eu já fiz isso em outros momentos da vida. Pro- Voltei a ser horticultor. Olha só. Produção do alimento para a vida e também a conexão com a terra, né? Que é tão necessária. Verdade, E o verdade, asfalto e os apartamentos verdade. acabam nos impedindo disso, né? Faz bem para a cabeça. Sem dúvida. Então você tem assistido muito Netflix também, é? De noite, né? De dia tem Sim, trabalhado, né? claro, De um claro. jeito ou de outro. Mas de É, noite sempre eu assisto um filme, e é bom, distrai a gente, né? claro, A sem gente dúvida. desliga, né? O cinema é uma coisa muito mágica, né? Muito mágica. Você
você muito, muito. passa, você se transfere para outra vida, né? Você É, conhece outras pessoas, né? Você sente emoções, é, outras, né? Que você não está é. sentindo na vida real. É Isso melhor chorar no é filme do que na mágico. vida real, né, Márcio? Verdade, verdade, verdade. Márcio, para a gente ir caminhando então para o encerramento desse nosso bate-papo, que foi muito bacana, está sendo muito legal. Então, como te disse, estamos com mais de 90 pessoas na audiência, né? Márcio, veja, o Covid-19 é uma peste, né? Enfim, é uma praga que a gente chama de vírus e que tem ceifado vidas e que tem, como você já desenvolveu, né, no seu olhar panorâmico para a sociedade, desenvolveu algumas percepções distintas do fenômeno social, de como eventualmente vai se reorganizar a economia, mas fundamentalmente o Estado, né? E essas são as nossas perspectivas. E o direito do trabalho tem sido lido muito à luz da ordem econômica e pouco pela ordem social que o originou, né? Então, a Verdade. racionalidade jurídica foi certamente invadida pela leitura econômica do direito. E isso tem corroído princípios que são caros ao direito do trabalho. E você destaca muito bem que, doravante, os operadores do direito serão como guerreiros na trincheira, né? Sim, Trincheira a é o trincheira, que eu linha por acredito. linha, É, para assegurar aquilo que foi uma conquista civilizatória. E, Márcio, o que você entende que passam a ser os riscos que essas sucessivas legislações vêm trazendo, né? Você acha que teremos a lógica exclusivamente econômica e empresarial chegando às vias da barbárie nas relações de trabalho? pois é, eu acho o seguinte, que o que está acontecendo, né, não propriamente a partir do vírus, mas mesmo antes dele, é um ataque, uma contaminação, né, para usar a linguagem do vírus, uma contaminação que vem de algumas décadas atrás e que é, atinge várias dimensões do direito, né? Então, hoje, não é só o legislador que faz estragos, é também o juiz, né? É também, em escala talvez menor, o Ministério Público, às vezes, né? Eu estou falando juiz, não a maior parte dos juízes, né? Mas um segmento crescente de juízes, infelizmente, né? De operadores jurídicos, vamos colocar assim, né? São às vezes as lideranças sindicais, são os próprios trabalhadores também que se veem de outro modo, porque todos estão ou mais ou menos contaminados por uma fortíssima ideologia, né, que é veiculada por todos os meios possíveis, desde a mídia, desde o jornal da televisão, até mesmo um objeto que nós compramos, né, uma caneta descartável, né, que nos sugere Uhum. sermos como ela, né? Então, tudo à nossa volta nos contamina. Então, o direito passa a existir num clima adverso. E isso dificulta a resistência, né? Mas não impossibilita. Eu tive, né, uma orientanda que fez dois belos trabalhos, até editados pela nossa RTM, que é a Maíra Neiva, hoje professora na Universidade Estadual de Minas Gerais, que tem uma longa militância junto a sindicatos e a movimentos sociais. E ela me dizia, aliás, diz isso nos livros dela, como é que estão nascendo, ou talvez renascendo, práticas de resistência nas populações mais carentes.
E isso a gente vê pela música, por exemplo, funk e outras tantas, né? É, pelos poemas declamados na rua, né? Como acontece com o chamado slam, com, com disputas de musicais e dançantes, né? E outras tantas mil artes nos dois sentidos, né? No sentido de arte artística e no sentido de coisas fora do parâmetro normal. Então, são os coletivos, né, os movimentos sociais que, que vivem subterraneamente, no sentido de que nós não os percebemos bem. É como se eles estivessem no porão das nossas casas, não no sentido pejorativo, mas estivessem aqui, como um terremoto prestes a explodir, né? Então, hoje eu acredito mais nesses movimentos informais e de pessoas extremamente vulneráveis do que no sindicato, sabe? Embora, é claro que eu ainda acredite no sindicato, queira que o sindicato torça para o sindicato, faça força para ele se refazer, mas eu acho que a própria sobrevida dele está ligada a isso. Se não for isso, ele morre. Sem essa ligação, ele morre. Ele morrendo, aí que o direito do trabalho caminhará mesmo para o fim. Então, nós precisamos disso, desse suporte, para que a gente possa continuar a sonhar. É fato. Eu tenho uma colega que aqui nos assiste, que nesse processo todo, para mim, deu a melhor definição desse momento, Márcio. Nós sempre buscamos, de alguma forma, naquilo que fazemos, naquilo que vivemos e como pensamos, fazer a pulsar a vida. E no momento nós estamos sentindo algo que é muito estranho, que é a pulsação da morte. Isso nos leva a pensar. Essa fala foi muito significativa, porque me colocou em profunda reflexão, né? Nós estamos convivendo com a pulsação da morte. Verdade. E talvez, né, o vírus neoliberal está contaminando as vias aéreas da respiração, da democracia, Verdade. com a pulsão pela vida e a pulsão por direitos sociais e humanos. Verdade. Você falou E muito bem, são tomara que dois os vírus, né? e tomara que esse vírus que causa morte, mas também pode causar vida, e que ele seja enfrentado com os remédios que tanto a medicina e o direito podem construir, mas sem democracia política não haverá sociedade organizada. Eu acho que também essa é uma questão muito importante e eu vejo com muita preocupação o momento que vivemos, né? O terreno está fértil para o estado de exceção, né? E o estado de exceção não nos levará a um caminho que seja vigoroso para a afirmação de direitos. Pelo contrário, né? Será o retrocesso ainda maior de direitos Verdade. civis, Verdade. políticos e, evidentemente, sociais, né? Por isso, Verdade. a trincheira, essa trincheira que trilhamos aqui nos últimos 50 minutos, Márcio, olha como o tempo passa rápido quando a gente ouve uma pessoa fantástica como você e com uma audiência aqui de 90 e poucas, chegamos a quase 100 pessoas. Eu quero, então, encerrando essa nossa live, Márcio, agradecer muito o teu tempo, a tua disposição de nos renovar com a sua simplicidade, mas grande profundidade nos seus ensinamentos e nos seus conhecimentos, que oportunizam essa aula para vários ex-alunos teus, pessoas que novas, jovens, aqui tem várias gerações que nos acompanharam nessa noite, pessoas que estiveram de perto contigo em sala de aula, pessoas que foram tuas amigas, colegas de profissão na docência, na magistratura, mas também jovens que nos ouvem e tomara que as suas palavras fecundem, né? Que a semente que você planta nos domingos também seja a semente que fecunde conhecimento, alegria, esperança e solidariedade nesse tempo
tão difícil e tão árduo para as pessoas. Então, em nome da editora RTM, do Mário e do Instituto Edésio Passo, eu queria agradecer muito esse tempo que você despendeu para esse bate-papo conosco. Se você quisesse dar um boa noite, uma saudação final aí para o pessoal que nos assiste, Mário. Pois é, eu gostaria de lembrar mais uma vez, eu vivo contando isso, um fato de 2 minutos ainda temos? Ainda Temos. temos? É? Eu fui lecionar uma vez numa faculdade, levado por um amigo, um grande amigo, Luiz Otávio Renault. E ele um dia me mostrou as paredes da escola. E falou, você já reparou nessas paredes? Eu falei, não, eu olhei e não vi nada. Não vi nada escrito. Eu falei, não estou vendo nada escrito. Eu falei, exatamente isso. No meu tempo, no nosso tempo, as paredes das faculdades eram todas escritas, cheias de protesto, de não, de preciso mudar. E essas paredes agora estão assim. Eu diria que aos meus queridos participantes, que eles devem saber disso, mas enfim, não custa insistir, que é tempo de pintar as paredes, né? As paredes das ruas, das escolas, das salas de audiência, né? É um recado que eu gostaria de passar também para os colegas, queridos colegas magistrados. Eu valorizo muito a justiça do trabalho, torço também para que ela sobreviva com a chama que sempre teve, né? E a mesma coisa o Ministério Público do Trabalho, a academia, né? Salas de aula. Eu torço para que todos comecem a pintar as paredes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e pela audiência. Obrigado, Márcio Túlio. Só registrar finalmente a Sayonara Aguilar Coutinho, nossa colega magistrada do Rio Sayonara, de minha Janeiro, querida Sayonara. professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o André Passos. Olha, André, como vai, André? várias pessoas. E quero deixar, Tá ótimo. então, o recado final aqui do nosso querido Mário, que deixou um post dizendo assim, boa noite, amigos, parabéns ao Sandro e ao Márcio pela abertura desse debate de grande importância e por falarem em nome do Instituto e da editora RTM. Então, eu convido vocês, a gente vai seguir com esse projeto Prosa com o autor, e a partir do mês de maio, o meu objetivo e a minha missão, Márcio, é só entrevistar mulheres, né? Então, no mês de maio, só mulheres São estarão mulheres. para que a gente também aprenda que o lugar da fala das mulheres é fundamental, especialmente nesse espaço que é o direito do trabalho, que é esse espaço como você já escreveu, que é um filho um pouco que às vezes é meio não conhecido pelo seu pai, mas que se afirma e continua a sua caminhada como aquele jovem que cresce e constrói a sua identidade. Márcio, quero agradecer muito pela tua paciência, por ter aprendido já, olha só, essa noite você já aprendeu a participar de uma live, numa ferramenta nova. Tomara que você faça vários diálogos com outros colegas, porque as pessoas, e a audiência demonstra isso, as pessoas querem te ouvir, querem te ver, e você efetivamente embala corações e mentes sempre, Márcio. Querido, Muito muito obrigado. obrigado. Um abraço afetuoso aqui de Curitiba, da Curitiba do Paulo Leminski, do nosso poeta, né? Do poeta maldito. E Sim, daqui sim, de grande, Curitiba grande sai muita Leminski. coisa boa também, Sim, Márcio. sim. Com Dalton certeza. Trevisan. Tá bom. Exatamente, exatamente. Os Tá poetas ótimo. malditos também te mandam um Isso. abraço dessa cidade. Muito Obrigado obrigado. a todos. Obrigado, sim. Nos encontramos nas lives seguintes. Márcio, obrigado, boa noite. E encerramos por aqui essa live. Muito obrigado. Obrigado.